Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e a nossa videoaula de hoje é sobre um assunto de história do Brasil, um assunto muito importante, a chamada Era Vargas, ou melhor, parte da Era Vargas, porque nós vamos estudar o período de 1930 até 1945, 15 anos do governo Getúlio Vargas, tá? Depois o Vargas volta por vias democráticas, ou de 51 até 54, né? Então, mais 4 anos, ele fica ali 19 anos no poder, mas essa segunda fase não é alvo, né, da nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos focalizar nos primeiros 15 anos, que é o período, né, de ascensão via golpe do Getúlio Vargas. Tudo bem? Então esse assunto é o assunto da nossa videoaula. Primeira coisa que eu tenho que lembrar sobre a Era Vargas, né, que vai começar em 1930, é que ela vai colocar fim à chamada política do café com leite. O que era a política do café com leite, professor? Desde o fim da República da Espada, né, na história política do Brasil, 2 estados principais sempre estavam se organizando e governando o Brasil, né? De um lado eu tinha o estado de São Paulo e do outro lado eu tinha o estado de Minas Gerais. E nessa política dos governadores, chamada de política do café com leite, os estados eles combinaram, né, de se revezar no poder. Então, em uma eleição era eleito o candidato paulista, na outra eleição um candidato mineiro, né? A expressão café com leite vem ao fato, né, do que São Paulo era grande exportador, produtor de café, e Minas Gerais, grande criador de gado. O golpe que o Getúlio Vargas dá acontece por quê? Acontece porque há uma ruptura dessa política do café com leite. No ano que era para ser indicado um candidato mineiro, São Paulo vai reafirmar o que? Um candidato paulista, e isso vai estimular o início de um protesto, o início de uma revolta que culmina com a ascensão do Getúlio Vargas ao poder. Tá? Então, primeiro ponto, o governo Vargas representa o fim da política do café com leite. Tá bom? Outra coisa importante que eu não posso esquecer é que com a ascensão do Vargas, evidentemente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um deslocamento do eixo. Né? Como assim, professor? Até então todo o foco era dado praticamente à agricultura. Agora o governo vai abrir também o foco e ir deslocando lentamente o eixo econômico da parte agrícola para a parte industrial. Do mesmo modo, a vida urbana, né, vai ganhar mais força em relação à vida rural. Isso começa a partir da década de 1930. Tudo bem? Nessa época também, era uma época no mundo terrível, uma época de crise, né? Eu tive lá a crise de 29 nos Estados Unidos, que estava afetando todos os países, inclusive o Brasil, né? O Vargas vai ser o responsável por tentar ajudar os produtores a saírem da crise, comprando e queimando o excedente do café, já que os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro, os Estados Unidos estavam completamente destruído economicamente, tá? Nessa época também eu tinha ascensão de ideias totalitárias de esquerda e de direita. Eu tinha lá governos totalitários do Hitler, né, que estava começando a ganhar força, do Mussolini. Eu tinha lá a questão do perigo vermelho, do comunismo, né, da Rússia. Então era uma fase extremamente difícil. E para muitas linhas de historiadores, né, o governo do Vargas foi interessante para a própria burguesia brasileira. Por quê? Um governo forte, um governo autoritário, né, consegue o quê? Controlar qualquer risco, por exemplo, de um movimento socialista. Tá? Então, esses 15 anos do governo Vargas foi marcado por essa questão, né, de repressão, de ditadura, realmente. Só que com um detalhe, né? O Vargas ele tinha uma característica muito importante, que era o quê? O grande jogo de cintura. Por isso que talvez também ele tenha permanecido tanto tempo no poder. Ele conseguia muito bem, ora agradar o povo,
ora agradar a elite, ora agradar um tipo de pensamento ideológico, ora agradar o outro, mas sempre, né, articulando, fazendo artimanhas para permanecer no poder, tá bom? Teoricamente, né, a grande promessa do Vargas, quando ele dá o golpe, era acabar com a política do café com leite e restabelecer a democracia, fazer uma nova constituição, convocar eleições. Na prática, não foi isso que aconteceu, tá bom? Outra coisa que eu não posso esquecer, né? O governo do Vargas, a era Vargas, ficou marcada pelo grande controle do Estado na economia e na vida das pessoas, na educação, inclusive, né? O grande controle da imprensa, grande censura, grande repressão. Então, assim, Vargas pegou bem as características, por exemplo, totalitárias que lhe interessavam, né? E aplicou isso para o Brasil. Tudo bem? Isso é muito importante sobre o governo do Getúlio Vargas, né? Tudo bem? O governo do Vargas, ele costuma ser dividido, né, em 3 fases distintas. Então eu tenho a primeira fase, que é a chamada, né, o governo provisório, né, que vai de 1930 até 1934. Olha só que provisório, 4 anos. Depois eu tenho um governo constitucional, que vai de 34 até 37. E aí eu tenho o Estado Novo, que é realmente a ditadura, de 1937 até 1945. Então nós vamos começar aqui agora pela primeira fase, pelo governo provisório, né? Já comentei com vocês que o golpe do Vargas aconteceu porque não foi respeitada a política do café com leite durante o governo do Washington Luiz, né? Então o Vargas assume o poder. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Dissolver o Congresso Nacional, dissolver as Assembleias Legislativas, dissolver, acabar com as câmaras municipais, tá? Porque ele afirmava que era necessário tirar todos os políticos para reorganizar a sociedade e daí chamar novas eleições. Olha que bonito, olha que salvador que era o Getúlio Vargas. O problema é que isso acontece em 1930, 31 nada, 32 nada, 2 anos só de promessa. A população começa a ficar um pouco revoltada, principalmente quem? Principalmente os paulistas que haviam perdido o poder. Isso vai gerar em 32 a famosa Revolução Constitucionalista. Tudo bem? Só que antes disso, vamos só voltar para esses itens aqui, tá? O Vargas, como primeira medida, vai criar o Conselho Nacional do Café, que eu já citei, né? Vai comprar o café do produtor, vai queimar o excedente. E o Vargas, nessa fase, vai enfrentar o quê? Diferentes pensamentos que estavam conflitando, né? Conflituando. Então eu tinha aqui de um lado a juventude militar, que era formada por oficiais jovens, os tenentes, que tinham assim uma afinidade muito grande com as ideias mais relacionadas com o totalitarismo, né? Eles queriam inclusive nacionalização de bancos, né? Então muitas pessoas viam os tenentes até mesmo com assim algumas ideias, né, ligadas com algumas ideias socialistas, né, perigosas. Nós tínhamos por outro lado os velhos oficiais militares, que eram contra as ideias dos jovens e eram mais tradicionais na política. Eu tinha as antigas oligarquias como São Paulo, Minas Gerais, os grandes latifundiários que haviam perdido poder para o Vargas, que queriam voltar a ter importância. Então assim, Getúlio assume o poder, mas não está tudo um mar de rosas, com certeza, tá bom? 1932 vai ser o auge dos conflitos, né? Vai acontecer a famosa Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucional, palavrinha chata, né? Constitucionalista. Ela foi feita, como o próprio nome já diz, né? São Paulo e outros estados começaram a se articular
porque queriam que Vargas fizesse uma Constituição que convocasse a eleição, né? 2 anos não havia feito nada, isso não podia ficar. O que deu origem à guerra foi a morte de 4 jovens, né? Que deram origem ao movimento do MMDC, né? Morreram o Martins, o Miragaia, o Drauzio Camargo. Esses jovens foram mortos, né? E a partir da morte desses jovens começou uma série de protestos, principalmente em São Paulo, que culminaram com a Revolução. Ou seja, os paulistas vão se reunir, vão lutar contra o resto do país, contra as tropas do governo federal de Vargas. Tá? Os paulistas com um exército precário, baseado apenas no trabalho voluntário, né? Em 2 meses praticamente, não chegou nem a 3 meses de luta, os paulistas são derrotados pelas tropas do Getúlio Vargas. Porém, né, os ideais permaneceram e 2 anos depois o Getúlio finalmente promulga a Constituição, a primeira Constituição sob o seu governo, tá? A famosa Constituição de 1934, tá? Então a Revolução de Constitucionalista, que começou no dia 9 de julho, por isso que 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, tá? Marcou o quê? Marcou a luta dos paulistas pela democratização, pela criação de leis, de uma Constituição durante o governo do Getúlio Vargas, tá? Isso aqui são cartazes de campanhas que apareceram muito na época em São Paulo, né? Então, chamando o jovem para se alistar, né? Falando, você tem um dever a cumprir, MMDC, as iniciais dos jovens que morreram no protesto, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eles estão à sua espera para combater, para completar o batalhão, aliste-se, né? Perceba a grafia, que é uma grafia diferente, né, da atual. Muito famosa também essa campanha, né, para o bem de São Paulo. Os exércitos paulistas não tinham dinheiro, precisavam de dinheiro, então começou uma campanha para que as pessoas doassem suas joias, suas alianças, seu ouro, né, para poder comprar armas. É interessante porque nessa Revolução Paulista a falta de equipamentos dos paulistas era tão grande que, para simular que eles tinham armas, eles usavam matracas, né, que eram equipamentos que eles rodavam, faziam barulho, imitando uma metralhadora, para que os inimigos tivessem receio de atacar, tá? Então foi bastante difícil para os paulistas conseguirem vencer. Aqui é um selo comemorativo, né, com os mártires paulistas, tá? Nós tivemos em Bariri, a cidade natal aqui minha, né, um jovem que lutou, que foi para a Revolução de 32 e que morreu, Cláudio Honor Barbieri, né? A série de luta do batalhão dele era lá em Piracicaba, e inclusive lá em Piracicaba hoje existe esse monumento ao soldado constitucionalista, né? E nesse movimento, né, nesse monumento, perdão, aparece o nome de Cláudio Honor Barbieri e os outros soldados daquele agrupamento que morreram no campo de batalha. Tudo bem? Tá? Então, com a Revolução de 32, 2 anos depois, os paulistas conseguem a Constituição. Tá? E nessa Constituição de 34, o que foi implantado por Getúlio Vargas? Quais foram os pontos principais? O Brasil seria uma república federativa, né? Vários estados independentes, federados, unidos num estado só. Haveria a tripartição dos poderes, ou seja, a criação do poder executivo, legislativo e judiciário. O voto seria secreto, as mulheres poderiam votar, o ensino primário passou a ser gratuito e obrigatório. Agora, essa parte aqui vai agradar principalmente aos trabalhadores. Por isso que Vargas, ao longo do seu governo,
ganhou a alcunha, o apelido de pai dos pobres, né? Por quê? Vamos lá, olha o que o Vargas fez, que o trabalhador adorou. Jornada de trabalho de 8 horas passou a ser o quê? A máxima permitida pela lei, até então não tinha limite. Descanso semanal remunerado, que não existia, passou a existir. Férias remuneradas, proibição de trabalho a menores de 14 anos. Então, o que aconteceu? Essas medidas, né, boas e boas também para a classe trabalhadora. Ou seja, o governo vai agradando as elites e ao mesmo tempo vai agradando quem? O povo, né? Para quê? Para que a sua imagem seja enaltecida e para que ele continue no poder. Agora, olha que interessante. Vargas assume em 30, fica até 34. Achamos que vai ter Constituição, né? Achamos que vai ter eleição. Tem eleição? Tem, indireta. E nessa eleição, né, fica decidido que o Vargas continuaria sendo presidente até 1938. Ou seja, de 30 a 34, de 34 até 38, 8 anos, o Vargas teoricamente deixar o poder. Vai acontecer isso, professor? Não vai acontecer isso aí. Por que não vai acontecer? Porque em 37 o golpe, né, o Getúlio vai dar um golpe dentro do golpe de 30. Tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto. Nesse período de governo constitucional, que vai de 34 até 37, eu tenho que destacar o seguinte: um conflito que vai haver entre dois grupos distintos. E o Vargas vai conseguir, com o seu jogo de cintura, controlar os dois grupos para permanecer no poder. Então, olha só, eu vou ter de um lado, né, o famoso grupo dos integralistas, que era um grupo de origem de teorias, que adotava teorias fascistas, né, que era liderado por Plínio Salgado. E eu tinha, por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que era liderada por Luiz Carlos Prestes, que era comunista, mas na verdade a ANL, coloquei aqui uma brincadeira minha, coloquei que era um saladão, porque tinha comunista, tinha profissional liberal, tinha tudo que era ideologia ali contrária aos fascistas, tá? Englobavam a ANL. Tudo bem? Os integralistas mais ligados com as ideias do Mussolini na Itália e os da Aliança Nacional mais ligados com a questão do comunismo e outros movimentos alternativos de influência, tá, de poder, ok? Esses integralistas ficaram bastante famosos pelo símbolo que eles usavam, que era o sigma, né? A letra grega ali, sigma, que era um dos símbolos, né, do movimento integralista. Esse aqui é o Plínio Salgado. O uniforme dos integralistas era verde. Provavelmente ele se inspirou lá nos camisas negras, né, do Mussolini. Ele criou, né, o próprio uniforme do grupo fascista brasileiro chamado integralista. Aqui, né, eles eram, logicamente, eles eram anticomunistas, né? Isso aqui mostra bem, né? Salvemos o Brasil, né? Então eu tenho ali o braço de um integralista cortando a mão, né, do comunismo que estava tentando pegar o Brasil. Só uma curiosidade. Então o Getúlio vai ter que conviver com esses dois grupos, tá? Integralistas e a ANL, liderado por Luiz Carlos Prestes, chamados por muitos de o Cavaleiro da Esperança, né? Como eu falei para vocês, era um saladão, porque tinha comunista, democrata, liberal, tudo contra o Plínio Salgado. Qual que era a intenção do Luiz Carlos Prestes? Vamos lá: nacionalizar empresas, não pagar dívida externa e fazer uma reforma agrária, tá? Essas eram as ideias. Vemos bem o que? Influências comunistas. Nesse contexto vai acontecer, né, a famosa, em 35, né, a chamada intentona comunista, que é o que? É a ação da ANL contra o governo. Então, em junho, a ANL é considerada pelo Vargas, pelo governo, ilegal.
Os comunistas partem para a ação revolucionária, tomam quartéis generais, tá? Luiz Carlos Prestes é torturado, é preso. A mulher dele, Olga, que era alemã, de origem judia, ela também é presa e é enviada para a Alemanha. Ou seja, o Vargas mandou a mulher, Olga Benário, a mulher do Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha, e lá ela foi enviada para um campo de concentração e posteriormente ela foi executada pelas tropas do Hitler nas câmaras de gás, tá bom? Teve uma filha lá, inclusive, né? Ou ela estava grávida, e foi separada do marido pelo governo do Getúlio Vargas. Então, né, a partir dessa intentona comunista, a ML é colocada no segundo plano pela repressão. Tudo bem? Um filme que eu recomendo que vocês assistam, né, é o filme Olga, que mostra justamente, né, essa questão do Luiz Carlos Prestes, da Olga Benário, as ideias deles, a luta revolucionária, a deportação, né, a morte da mulher. Então, quem tiver acesso, quem puder assistir, fica uma recomendação de vídeo para que vocês entendam melhor esse contexto da era Vargas, dos primeiros 15 anos do governo de Vargas. Tudo bem? Em 37, né, pela Constituição de 34, deveria haver o que, professor? Deveria haver uma nova eleição. Entretanto, o que acontece? Tá? O Getúlio Vargas, apoiado pelos integralistas, né, vão apontar que estaria havendo no Brasil uma tentativa de se dar um golpe comunista, né, o chamado Plano Cohen. E aí o que acontece? Por causa desse Plano Cohen, por causa do perigo comunista, o Vargas esquece a ideia de eleição e dá um golpe dentro do golpe que ele havia dado em 1930, tá bom? Então, no dia 10 de novembro de 37, o Vargas, ele proclama, né, ou ele instala o chamado Estado Novo, que vai de 37 até 45. Aí o Vargas vai governar realmente como um verdadeiro ditador, tá? Qual que era a desculpa que ele usou para se tornar ditador no Estado Novo? Estão tentando fazer um golpe e tornar o Brasil comunista, o Plano Cohen. Balela, tá? Ele queria mesmo era assumir o poder, tá? Não tinha perigo nenhum. É lógico, havia pessoas que queriam. Teve lá a coluna Prestes? Teve, mas perigo real realmente não, tá? Isso foi mais uma desculpa para dar o golpe. E aí ele dá o golpe de novo. O que ele vai fazer, né? Ele vai fechar o Congresso, ele vai inclusive acabar com aqueles que o ajudaram, no caso os integralistas, né? Ele vai extinguir a AIB. Começa o Estado Novo, a fase de maior repressão do Brasil. Quais são as ações de Vargas? Primeiro, decreta estado de emergência. Depois, fecha o Congresso, extingue os partidos políticos. Os estados brasileiros perdem a sua autonomia. Era federação, cada estado independente, não tem mais isso, tá? Ele cria o DIP, que era o que? O Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer a propaganda do Vargas, né? Fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas a favor do Vargas. Ele cria também, né, a DASP, DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Para quê? Para contratar os funcionários públicos, de preferência com o perfil que ele desejasse. E ele cria a famosa e famigerada Voz do Brasil, que passa até hoje nas rádios. Para quê? Para que ele fizesse propaganda do seu governo, tá? Olha que foto interessante, né? Não sei se dá para visualizar direito aí no vídeo, né? Mas aqui é uma cerimônia que o Vargas faz queimando as bandeiras dos estados. Essa aqui é a bandeira do estado de São Paulo sendo queimada. Por quê? A partir de então, né, não havia mais os estados independentes. Tudo girava em torno do governo federal. Tudo girava em torno do Vargas. Tá bom? Tá? Nessa outra imagem aqui, né, lógico,
O trabalhador, vou ler o que está na faixa, tá? O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, lógico, né? Os trabalhadores, de modo geral, gostavam do Vargas por causa daquelas medidas relacionadas ao trabalho que garantiam certos direitos aos trabalhadores, tudo bem? Então é instaurado o Estado Novo, é instaurada uma ditadura no Brasil, tudo bem? O que o Vargas faz de importante durante o Estado Novo, tudo bem? E antes ele cria o Ministério do Trabalho, já citei, ele cria a lei, por isso que ele ficou conhecido como o pai dos pobres, e aí segundo alguns engraçadinhos, né? Getúlio Vargas era pai dos pobres e mãe dos ricos, porque ajudava os pobres, mas ajudava muito mais quem tinha dinheiro, tá? Outra coisa que o Vargas fez para ser considerado pai do pobre é a questão, né, do imposto sindical, é a questão da CLT, depois do segundo governo dele, que garantiu o salário mínimo. Tudo isso fez com que ele ganhasse essa alcunha de pai dos pobres. Tudo bem? Getúlio Vargas também foi importante, por outro lado, porque, igual eu falei, né, ele ajudou a estimular o quê? O lado industrial do Brasil. Então, ele faz o quê? Ele cria obras de infraestrutura, né? Ele cria obras ligadas ao setor de energia, de transporte. O Estado vai intervir na economia, obras de infraestrutura, ele cria CSN, ele cria Vale do Rio Doce, ele cria Fábrica Nacional de Motores, então ele moderniza, tá? No Estado Novo já comentei isso com vocês, tudo bem? Só para finalizar aqui, nós estamos chegando já na crise, né, do Estado Novo. O que vai acontecer? Agora é importante isso aqui, tá? Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial, o Brasil a princípio fica neutro, tem uma posição de neutralidade, depois ele vai percebendo que vai ser mais interessante ficar do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos. E percebendo isso, em 1944, ele envia, né, a Força Expedicionária Brasileira, né, os chamados pracinhas, para lutarem, e manda inclusive também a FAB, a Força Aérea Brasileira. A guerra já estava quase acabando. Só que aí tem um problema, olha que interessante. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por quê? Os países aliados criticavam e atacavam os países do eixo, principalmente representados pelo Hitler e pelo Mussolini. Ou seja, os aliados lutavam pela democracia contra a ditadura, contra o autoritarismo. E aí? Como que o Vargas, sendo um ditador, sendo autoritário, vai ficar do lado de um grupo contra a ditadura, contra o autoritarismo, né? Então é uma coisa estranha. Então muitas pessoas vão começar a criticar e questionar isso aí. Como é que o Brasil vai ficar do lado da democracia se o Brasil é uma ditadura? Então os grupos contra o Getúlio Vargas começam o quê? Começam a se organizar e ficar cada vez mais forte. O próprio Getúlio Vargas percebe isso e, para não ser feio, né, ele se compromete, né, a iniciar o quê? Um processo de redemocratização, inclusive permitindo a criação de novos partidos, né, que haviam sido extintos. Então aí vai surgir o PTB, o PCB, o PDC, o PSP, tá? Então o Vargas no papel diz, né, que vai abrir as portas do Brasil para a democracia. O problema é que, paralelamente a isso, vários grupos começam, né, a seguir as ideias do queremismo. O que era o queremismo? Nós não queremos saber de democracia, não. Nós queremos o Getúlio Vargas. E esse queremismo vai crescendo. E o pessoal, né, a maioria da oposição, vai pensar o quê? Opa, esse cara, Getúlio Vargas, está querendo continuar no poder. Então o que acontece? Tá? O exército vai forçar o Getúlio Vargas a renunciar o cargo de presidente. Tá
bom? E aí ele renuncia, né? Ou em 45, e tem fim o primeiro período de 15 anos do governo do Getúlio Vargas, 15 anos em que ele foi praticamente, durante todo esse período, ditador, tá? Na segunda fase, depois, ele volta, segundo ele, nos braços do povo, ele volta eleito pela população, tudo bem? Então a era Vargas, 1930-1945, dividido em 3 fases: governo provisório, o governo constitucional, Estado Novo, tá? Estado Novo, uma ditadura realmente. O governo Vargas foi marcado pela urbanização do país, foi marcado pela industrialização, foi marcado pela garantia dos direitos aos trabalhadores, né? Nunca se esqueça, Getúlio Vargas ficou conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, tá? Então era um governante que conseguia ter um jogo de cintura muito grande, que conseguiu o quê? Conviver e agradar diferentes grupos para permanecer no poder. Então a figura do Getúlio Vargas é uma figura bastante importante na história do Brasil, tá? Esse assunto é um assunto extenso, é um assunto grande, tem vários itens para serem analisados. Se vocês quiserem, voltem à videoaula, parem, anotem. Se não entenderam alguma coisa, podem mandar um e-mail que eu explico para vocês. O e-mail está aparecendo embaixo, prof.danildeoliveira@gmail.com. Pode enviar um e-mail, uma crítica, uma sugestão, tá? Tentei ser o mais sintético possível. Espero que tenha dado para entender as principais características dessa primeira fase da era Vargas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela paciência e até a nossa próxima videoaula. Mais para frente nós vamos estudar o governo, a segunda parte do governo do Vargas, que é quando ele é eleito pelo povo, de 51 até 54, culminando com o quê? Com o suicídio, né? Vargas ele vai acabar se suicidando e, muito esperto, ele mata, deixa o poder, mas não deixa o poder para aqueles que queriam pegar o poder. Até na hora de morrer, o Getúlio Vargas foi um excelente estrategista político, mas isso nós vamos ver numa próxima videoaula, tá bom? Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.